Bom, esse daqui, ele é o primeiro exercício que foi passado na sala. Ele fala o seguinte, ele diz que um edifício industrial a ser construído na cidade de São Carlos, em um terreno plano e horizontal, na área industrial da cidade. E aqui ele dá a planta com as dimensões horizontais e verticais, e aqui ele dá a altura. E por fim ele pede para a gente determinar VK, que é a velocidade característica do vento. Tá, o primeiro passo é a gente determinar a velocidade básica do vento, que é dada por V0. Bom, para determinar a velocidade básica do vento, a gente precisa ir lá na norma 6123 e olhar o mapa de isopletas. Aqui eu já tô com ele na norma aberto, a 6123, e a cidade de São Carlos, ela fica aqui em São Paulo, né? Então a gente tem que a velocidade básica do vento ali na região é em torno de 40. Então a gente sabe que V0 vai ser então 40 metros por segundo. A gente quer calcular VK, e VK ele é dado pela seguinte equação. Ele é V0 vezes S1 vezes S2 vezes S3. A gente já encontrou o V0, falta encontrar esses três fatores aqui, S1, S2 e S3. S1, ele depende da topografia, é o fator topográfico. E como o terreno é plano, o valor de S1 vai ser 1, né? Vamos conferir lá na norma. Aqui ele fala sobre o fator topográfico. E para terrenos planos, terreno plano ou fracamente acidentado, a gente considera então que S1 é 1. Se não fosse, né, um terreno plano, a gente teria que fazer todo um cálculo, né, para determinar o fator S1. Mas como nesse caso é plano, vai ser 1. O segundo é o fator S2. O fator S2 ele é dado pela seguinte equação. Ele é dado por BM vezes FR vezes Z, que é a altura do edifício, sobre 10 elevado a P. Só esse Z, que é a altura, que a gente não vai encontrar na norma, mas os outros 3 a gente vai encontrar na norma. Então vamos... E esse BM, FR e P, eles dependem de 2 fatores. Depende da categoria e da classe. Bom, a gente precisa então verificar na norma qual é a categoria e classe que a nossa edificação se enquadra. Rugosidade do terreno, altura. Bom, aqui já tá falando, né? Fator S2. Então, a categoria seria A4, por quê? Porque se enquadra numa zona industrial. Então, a categoria vai ser categoria 4. E agora a gente precisa determinar a classe.
existem 3 tipos de classe e a classe ela depende da altura vertical e horizontal do terreno. Do terreno não, da edificação. Então aqui a gente vai ter 2 classes. Uma aqui para a parte vertical da edificação e outra aqui para a parte horizontal. Por quê? Porque o vento que atinge essas partes da edificação, eles vêm de ângulos diferentes. Então, o vento que vai atingir aqui a parte vertical, ele vem do eixo X. Então, vertical aqui é o vento no eixo X. E o vento que atinge aqui a parte horizontal, ele vem do eixo Y. Então, a gente vai ter o vento em Y. E a gente vai ter também o vento em X, que vai estar ali no ângulo de 0 graus, e o em Y, que vai estar ali no ângulo de 90 graus. Bom, aqui o que tá em Y, ele vai atingir aqui essa superfície que tem 60 metros, né? Que é o de 60 metros. E o que tá em X, ele vai atingir o que tá em 30 metros, que é a superfície vertical. Então, vamos determinar as classes para quando o vento vem no eixo Y e para quando o vento vem em X. Olhando lá na norma, a classe B é para edificação estrutural parte da edificação horizontal vertical da superfície frontal que seja maior do que 20 e menor do que 30. Maior do que 20, menor do que ou menor ou igual a 50. Que é o que se encaixa, né, a nossa superfície vertical, porque tem o valor de 30, é maior que 20 e menor ou igual a 50. Então, aqui vai estar na classe B. Então, aqui, né, vai ser a classe B. E o vento em Y, que vai atingir a parte ali da edificação, que tem uma superfície de 60 metros, vai ser aqui, ó, a classe C. Por quê? Porque a superfície frontal excede 50 metros. Com essas duas coisas, com a categoria e a classe, certo? A gente consegue, então, encontrar o BM, o FR e o P. Vou pôr aqui BM, FR e P. E aqui, né, nós vamos ter, então, 2 fatores S2, um para cada classe. Aqui na norma, então, a gente vai ter na categoria 4, que é a categoria que a gente se encaixa, e na classe B, os valores para BM e P são 0,85 e 125. Então, BM vai ser 0,85 e P vai ser 0,125. Na classe C, vamos conferir lá na norma, vai ser então 0,84 e 0,135. Substituindo então na fórmula, não, aí a gente tem que encontrar o FR, que vai estar na tabela aqui abaixo.
Para a classe B vai ser 0,98 e para C 0,95. Então, FR aqui vai ser 0,95 e na B vai ser 0,98. Deixa eu ver. Substituindo então na fórmula, S2 vai ser BM, que é 0,84, vezes FR, que é 0,95, vezes aqui a altura, que vai ser 15, que ele deu lá no enunciado, a altura da edificação, sobre 10, elevado ao P, que é 0,135. Fazendo então essa conta, o fator S2 vai ser 0,84. Então, S2 vai ser 0,84. E aqui, para quando a gente tem a classe B, o fator S2 vai ser BM, que é 0,82, vezes FR, que é 0,98, vezes 15 sobre 10 elevado a 0,125. Então, S2 aqui vai ser Opa, aqui eu coloquei errado. Aqui não é 0,82, eu acho. Vamos conferir lá. Categoria 4. Não, aqui é 0,85. Então, vai ser 0,85 vezes 0,98 vezes 15 sobre 10 elevado a 0,125. Isso vai dar 0,876, que a gente pode aproximar para 0,88. E por fim, a gente precisa encontrar, né, o nosso fator S3. O fator S3, na norma, ele também é encontrado através de uma tabela, que é essa daqui, a tabela 4. É edificações não destinadas a ocupações humanas, temporárias. Aqui, ó, ele se encaixa no grupo 3, edificações para residências, hotéis, comércio e indústrias. Então, o fator S3 vai ser 1. Substituindo, então, nessa equação aqui, que eu falei no começo, a gente tem que o VK pro vento que vem em Y vai ser 40 vezes S1 vezes S2 vezes S3. S1 é 1, S2 0,84 e S3 é 1. Que vai dar 33,6 metros por segundo. Aqui, né, a gente vai ter também, pro vento que vem do eixo X,
Não, pro vento que vem do eixo x, que vai ser 40 vezes 1, que é o fator S1, vezes 0,88, que é o fator S2, vezes 1, que é o fator S3, e vai dar 35,2 metros por segundo.